imagina, o Hugo, o Flamengo botou uma O cláusula Souza, lá que sim, você quer. esse sim. Mas Esse sim. temos que ver como é que vai ser a continuação da cabecinha, né? Isso é fundamental. Mas está começando super bem, concordo com vocês. E tem um potencial realmente muito grande. Agora, imagina, para escalar o Hugo Souza contra o Flamengo, no jogo, próximo final de semana, o Corinthians teria que pagar 500 mil. Mas teria que pagar 500 mil depois do jogo. Sabe quando é que o Flamengo vai ver esse dinheiro? Gente, e um detalhe, hein, sobre o Hugo Souza. Era a única posição que o Corinthians tinha dois craques. E aí, a É verdade. diretoria fez uma lambança para a gente ter o Hugo Souza como salvação. Não é, né, gente? É verdade. Não é. É verdade. Sobre essa história do Hugo Souza, só para explicar, então o Corinthians fez um empréstimo e se jogasse contra o Flamengo, e já sabia que ia jogar contra o Flamengo, por exemplo, se querendo ou não querendo, no dia 1º de setembro, que estava na tabela do Campeonato Brasileiro. Segundo o contrato assinado, o Corinthians só pode exercer o seu poder de compra, como está fixado lá, 800 mil euros, a partir do dia 1º de outubro. Mas vocês já devem ter visto o que acontece se o Corinthians passar do Juventude e o Flamengo do Bahia. O que acontece, senhoras e senhores? Na última semana de setembro, 1º de outubro, semifinal de Copa do Brasil, um jogo antes e um jogo depois da data FIFA. E aí seria Corinthians e Flamengo de novo. E aí o Corinthians precisa ver se vai pagar 500 mil para jogar com ele no jogo de ida, ou se vai primeiro exercer e já abater os 500 mil. Vai ter que fazer essa continha. Mas como é daqui 30 dias, sabe-se lá como as coisas vão estar até lá, então a gente deixa esse assunto dos 500, mais 500, menos 800, mais 20, menos 30, uma conta que nunca fecha, para mais para frente. Amanhã tem Flamengo sem o Hugo Souza contra o Bahia pela Copa do Brasil, que é a terceira prioridade do Melvet. Goleiro de Copas, não precisa nem do Rossi, goleiro de Copas, como foi contra o Palmeiras, sem o Ortiz, que é titular, terceira prioridade. É isso, Renato? Olha, não é bem assim não, viu, Marília? Esse negócio do goleiro de Copas é mais uma daquelas barretadas do Tite para parecer moderno. Resolveu copiar os times ingleses. Só esqueceu de dizer que nos times ingleses o goleiro de Copas joga porque o time é reserva. Então o goleiro de Copas também joga. No Flamengo, não. Não é tão terceira prioridade, não. Tanto que você vê que o Flamengo poupou o De La Cruz do jogo pelo Brasileiro contra o Bragantino, que o Flamengo ganhou apertadinho por 2-1, para jogar contra o Bahia. O Flamengo tem poupado no Brasileiro. O Flamengo não poupou até agora na Copa do Brasil. Pelo contrário, ele poupa no Brasileiro. Então, o que deveria ser a terceira prioridade, concordo com você, quais são os títulos mais importantes? O primeiro, Libertadores. O segundo, Brasileiro. O terceiro, quase que um de consolação, a Copa do Brasil. Mas o Flamengo não tem agido assim. Agora, o Tite ainda consegue fazer essa barretada de agora de barrar o Léo Ortiz. O Rossi, de uma forma espetacular, ele vai de Matheus Cunha. É difícil. Eu repito, as contratações que o Flamengo faz parecem muito boas, mas eu preciso ver como o Tite vai tratá-las. Porque a janela do início do ano, que foi tão festejada, que era a melhor janela do ano, De La Cruz, Vinha e Ortiz. O único que se tornou titular foi o De La Cruz. O Ortiz joga uma barbaridade e o Tite bota ele no banco de volta. O Vinha, até se machucar, estava na reserva do Ayrton Lucas. Entrava eventualmente quando ele queria poupar o Ayrton Lucas. Então é o que eu digo, é aquela história do Coringa demais na mão de bobo atrapalha. O Tite, os Coringas que ele recebeu no início do ano, o único que ele usou foi o De La Cruz. Os outros, eventualmente, fizeram um joguinho aqui, outro acolá. E o Léo Ortiz, que agora, nas poucas vezes que conseguiu jogar, até pela sequência grande de jogos, e comeu a bola, volta para o banco no jogo contra o Bahia. Aí fica difícil, né, professor Adenor? E do outro lado, Mili, o Bahia teria que ser prioridade à Copa do Brasil, você acha? Pois é, né? Difícil essa pergunta, Marília, porque o Bahia está muito bem no Brasileiro. Não é não, deveria. Deveria? A Copa, assim. Lógico. Acessível, se o Flamengo não jogar com força total. Depois é um jogo depois da data FIFA. Tá 2 jogos da final, da semifinal. Deveria, Coragem, Mili.
Não, é que eu não sabia dizer, porque assim, no brasileiro, o Bahia está bem, e é um brasileiro que está aberto. Fortaleza está na frente, Botafogo está bem, mas está vivo na Libertadores, tudo pode acontecer. O Bahia, assim, brigar por uma vaga na Libertadores é muita coisa para o Bahia. Então, não sei, mas assim, primeiro jogo, pode ganhar, tem chance de ficar com essa vaga, passar pelo Flamengo é um feito assim imenso, né, na história do Bahia, num mata-mata, tem muita coisa em jogo para o Bahia, sabe? É um bom ano, é um ano para Bahia e Fortaleza, né? Eu falei hoje com um amigo meu assim, a geopolítica do futebol no Brasil está mudando, e é bom isso. É bonito isso. Histórias de Bahia e Fortaleza estão sendo histórias muito bacanas da gente contar, né? Tirar o nosso olhar tão viciado para o Sudeste, olhar lá para cima com mais carinho, ver as histórias que eles estão escrevendo lá. Então, não sei. Porque, assim, a Copa do Brasil, tudo bem, seria imenso para o Bahia ganhar a Copa do Brasil. Mas acabar o brasileiro entre os 3, 4 primeiros também seria enorme. Não sei. Quem não muda. Eu acho que é mais fácil ele ganhar a Copa do Brasil do que ele acabar no G4. Com toda sinceridade. Se ele passar pelo Flamengo, ele estará bem perto do título da Copa do Brasil. E se ele chegar no G4, eu acho difícil. Botafogo, depois Melved, chega grandão. Já pensou? Eliminou o Botafogo, depois elimina o Flamengo. É verdade. Cabe até o Gabigol faz as pazes e cabe o Gabigol no Bahia também. Bem, vocês não sabem onde o Gabigol vai jogar? Ali a torcida, os 30% que estão querendo a família do Everton Ribeiro, não é, Renan? Pode ser. E o Bahia agora tem dinheiro, né? Do Grupo City tem dinheiro. Essa importância que é dada hoje à Copa do Brasil é muito em função também dos valores que são pagos, né? Eu concordo com o Renato, na escala seria Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, só que a Copa do Brasil dá muito dinheiro. Então as diretorias impõem também aos seus treinadores a importância. O Bahia, no caso, eu acho que deveria dar bastante importância à Copa do Brasil, não tem torneio sul-americano, e concordo que dificilmente chegará ali no G4, Palmeiras só disputando o Brasileiro, o Botafogo muito bem, Fortaleza em casa não perde, Flamengo, enfim, acho difícil, o São Paulo também numa fase boa, então deveria sim dar importância, que se passa do Flamengo, grandes chances de chegar à final da Copa do Brasil, ganhar bastante dinheiro e ter um título relevante, um título nacional, um título importante. O caso do Bahia é diferente, na minha opinião, do que seria para o Flamengo, do que seria para o São Paulo, times que estão em 3 frentes e abrem mão, muitas vezes, do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo tem sido assim, poupado no Campeonato Brasileiro já há algum tempo, dando mais importância às Copas, mas eu não pensaria dessa forma. Eu também vejo o campeonato aberto e esses times com condições de chegar. São Paulo menos, mas eu daria mais importância. E menos a Copa do Brasil. A Libertadores, sim. A Libertadores, para os São Paulinos, sempre foi obsessão e deveria continuar a ser. Né? Agora a Copa do Brasil, menos. O detalhe é a parte financeira, né? Que de alguns anos para cá é muito bem pago a Copa do Brasil e faz com que as diretorias também olhem para esse campeonato de uma forma diferente e impõem as suas comissões que dê a importância até maior do que a do Campeonato Brasileiro. Estou trocando uma mensagem com o Marinho aqui, porque eu imagino que você também deve estar nos seus grupos são paulinos, Renan, mais atualizado aí com a triste questão do Juan Izquierdo, jogador do Uruguai, que segue internado em estado crítico no Hospital Albert Einstein. Perguntei se a gente tem um novo boletim, mas eu acho que não. Desde ontem piorou a situação e as condições dele, e muita gente está tentando ajudar. Se você souber de alguma coisa, ou algum movimento do São Paulo, além da camisa que foi usada, bonita no jogo, e do movimento do Caleri e tal, mas se você tiver alguma coisa a dizer, agradeço. Do Caleri, do Michel, outros, o Lugano, por exemplo. Michel Araújo, desculpa, e o Lugano também, que é uruguaio e um ídolo histórico do São Paulo, também esteve no hospital. O Júlio tem ido diariamente, o presidente do São Paulo, né, tem ido sempre ao hospital acompanhar também. E nisso daí a imprensa uruguaia tem
tem valorizado demais o São Paulo por essas atitudes, né? Principalmente do Caleri, do Michel, uma história muito triste, porque há 20 anos atrás também, Marília, eu vivi a morte do Serginho, né? Do meu lado, né? Eu estava lá. Serginho, eu tava em campo, né? O Serginho caiu nas pernas do grafite e eu tava ali muito próximo do lance, né? E naquela época o atendimento, a ambulância, né? A chegada da ambulância demorou muito. Né? Quem puder ver as imagens, né? É melhor que nem veja, mas enfim, a gente chamava, né, a ambulância e demorou muito para chegar, mais de minutos, né, uns 5 minutos, sei lá exatamente quanto. E dessa vez foi muito rápido. Isso pode ter pode salvar o Juan Esquerdo, né? Mas naquela época, e eu estava no Morumbi no dia do jogo e eu não entendi bem. Depois, quando eu fui e a transmissão não passava o que estava acontecendo, né? O que tinha acontecido, né? Depois, quando eu fiquei sabendo, mesmo com a classificação de São Paulo, foi uma noite muito triste para mim. Voltou tudo aquilo que aconteceu com o Serginho, voltou na minha cabeça, né? Aquela lamentável história que nos abalou muito, e me abalou muito também quando aconteceu comigo. Sinto muito. É aquela triste história do jogador do São Caetano. Eu estava fazendo esse jogo no Morumbi, uma quinta-feira à noite, um jogo de Campeonato Brasileiro, em 2004, quando aconteceu, e de fato a gente não tinha esse protocolo que existe hoje, né? Na sequência, esse protocolo mudou, a necessidade. Até tinha na Lei Pelé a necessidade das ambulâncias, mas a ambulância não conseguia subir no Morumbi, não conseguia acessar a pista de atletismo, as coisas mudaram, os estádios mudaram isso. A gente viu, por exemplo, no domingo anterior, no Allianz Parque, a questão do Patrick também foi muito rápida, a contusão dele, a chegada dele ao hospital, e na mesma semana a gente teve o caso. Desejamos melhoras, força, sabedoria e serenidade nessa difícil missão de esperar notícias e ajudar os familiares e os jogadores também, como a gente viu com o Renan agora. Alguns eventos na nossa carreira nos marcam para sempre, infelizmente. Queria agradecer os likes da torcida do Bahia, que, segundo a gente, já conseguiu colocar o Gabigol no Bahia, hein, Renato? Conseguimos um lugar com o Rogério Ceni. Olha lá, 29%. Tá mutado, Renato. Não, eu ia dizer que se os árabes do City pagarem, eu acho que o Rogério Ceni topa. Agora, só não sei se vão se dar bem, né? No Flamengo eles andaram tendo uns certos atritos, né? Me lembro até hoje do Gabriel saindo furioso por ter sido substituído pelo Rogério Ceni, não cumprimentando ele e tudo, e o Rogério dizendo para ele: poxa, para de ser criança. Não sei o que. Essa cena passou na televisão, todo mundo viu. Enfim. Agora vão ser best friends. Vamos dar o dedinho. Queria agradecer os likes também. Queria deixar claro que o que eu tentei explicar aqui em relação ao Corinthians vai estar daqui a pouco redigido de forma brilhante por Marinho Saldanha no nosso feed. E amanhã a gente tem um convidado especial para pelo menos um dos inquéritos. E atenção, coleguinhas que participaram do esquema. Batatinha vai assar. César Saad, eu sei de alguns, hein? César Saad vai estar aqui comigo, o Renato, e grande elenco para falar de um desses grandes problemas institucionais do Corinthians. Antes, obviamente, do jogo do Melvit, que já colocou. Ah, não, pera, eu não posso falar tchau para vocês, porque meu bolão é importante. Depois eu cobro. Miri Lacombe, Flamengo ou Bahia? Bahia. Não, eu gosto depois de. O que é isso? Olha que provocação. Galo ou São Paulo? Provoca o Renan agora, quero ver. É São Paulo. Olha lá, aí você não provoca, né? São Corinthians ou Juventude? Corinthians. Aí você não vê. Só faltava você me provocar. E qual que é o outro, meu Deus? Corinthians e Juventude. Vasco ou Atlético Paranaense? Atlético. Furacão. Tá. Alguma diferença aí, Renan, no seu bolão dos votos da Miri, para eu anotar aqui? Dos classificados? É o confronto, não é amanhã. É Flamengo e Bahia Flamengo. Flamengo. Atlético e Vasco. Atlético. Furacão. Aí São Paulo Furacão. E Galo. Atlético. São Paulo. Atlético. Olha, Thaís. São Paulo. Quase que eu peguei, quase. Corinthians e Juventude. Juventude.
Olha lá, tá vendo? Vocês vão ver só. Além de pagar o café, ainda vai ter dedinho retinho já, daqui a 2 semanas. Então, de novo, obrigada pelos likes, obrigada pelo voto. Amanhã, às 6 da tarde, a gente está de volta. Tchau.